A partir de agora, a Rádio Gazeta M transmite diretamente do Teatro Casper Líbero, Casper 70. Nesse momento, no púlpito aqui do Teatro Casper Líbero, o Marcelo do Centro de Eventos, Marcelo Henrique Santos, vai abrindo a solenidade. Vamos ouvi-lo. Deu as primeiras instruções, é claro, é um momento de muita emoção, né, Regiane? Algumas pessoas de pé e o Marcelo pedindo para que todas sentem justamente para o início da solenidade. Nesse momento, as luzes do teatro caem. Vamos ouvir. Senhores, é com muito orgulho e honra que dou boas-vindas a todos os presentes para a cerimônia de homenagens em comemoração aos 70 anos da Faculdade Casper Líbero. Para a abertura oficial do evento, convido o professor doutor Carlos Roberto da Costa para a abertura oficial. Diretor da faculdade recebendo os aplausos agora, Regiane. Começou e nós temos a satisfação de vê-lo se aproximar, diretor da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta M, professor Carlos Costa. Professor doutor Carlos Costa. Essa é uma das surpresas programadas para... Né? E ele eu pedi para não tocar o hino nacional porque a gente chora, né? E hoje o dia é para a gente rir bastante, né? Então, esta tarde e esta noite são muito especiais. São um momento de agradecimento e temos muito a agradecer. Sou e estou agradecido por ser o diretor da faculdade nesta data festiva de seus 70 anos. No dia 16 de maio de 1947, começava a entrar em vigor o testamento de nosso inspirador e fundador, o empresário e jornalista Casper Líbero. A faculdade completa 70 anos na semana que vem. Eu não sei por que mistério ou engano, né, ou engenho da sorte, a gente no ano passado marcou dia 9 de maio, né? O que acho que é ótimo, a gente está pré-comemorando o aniversário da faculdade. Um grande inovador e homem de visão em seus dias, Casper não foi agraciado com o tempo que precisava para desenvolver e aprofundar todos os seus sonhos. Como estudioso da história da imprensa, eu não tenho dúvida de que Casper Líbero havia trocado ideias e conseguido até patrocínio de Nelson Rockefeller para o seu projeto de inaugurar a primeira emissora de televisão no Brasil. Mas o acidente com o Junker Ju 52 da VASP, na descida do aeroporto Santos Dumont, no Rio, pôs fim aos seus sonhos. Era a manhã de 27 de agosto de 1943, o Junker Ju 52, de fabricação alemã, um dos modelos mais bem-sucedidos da história da aviação europeia, não resistiu ao impacto com a torre da Escola Naval na segunda tentativa de pousar na Baía de Guanabara em meio a um denso nevoeiro. 15 das 18 pessoas a bordo da aeronave morreram, entre elas Casper Líbero e o arcebispo Dom José Gaspar da Fonseca e Silva. 18 era a capacidade total desse avião, que foi um marco na história da aeronáutica. Mas eu não sou o Lenildo Tabosa da história. Mas havia um testamento deixado por Casper Líbero e ele previa deixar sua fortuna para a construção de uma fundação com a missão de criar uma escola para a formação de jornalistas. Menos de 4 anos depois, começava a trajetória de nossa escola, cujos 70 anos a serem cumpridos no próximo dia 16 estão sendo comemorados hoje aqui. Num vídeo que veremos daqui a pouco, a grande jornalista e apresentadora Maria Lídia Flandoli contará a história da faculdade em primeira pessoa, como se ela fosse a voz da nossa tão querida Casper Líbero, lembrando esses 70 anos passados. Reconheço na fala da Maria Lídia, formada pela Casper como eu e como muitos de vocês,
um tom de humildade em reconhecer a grandeza da escola, mas de saber que ainda há muito que aprender, muito que avançar. A Casper sabe que a perfeição é uma meta a ser buscada sempre. Tenho muito cuidado em manter esse tom de humildade. Não somos os maiores, não somos os únicos a realizar um bom trabalho e temos de estar em constante busca dos novos caminhos que se apresentam a cada temporada. O que no início levava 10 ou 20 anos para chegar à obsolescência, hoje se torna inadequado em pouco mais de 2 anos. O prazo de validade vence muito mais rapidamente. Eu lia ontem, no texto de um jornal, sobre um show do Paulinho da Viola, e havia ali algo que me pareceu adequado ao momento vivido pela faculdade. O Paulinho tinha uma citação que dizia: o meu tempo é hoje, eu não vivo do passado, o passado vive em mim. Era uma citação de um documentário sobre o Paulinho da Viola. Essa ideia do meu tempo é hoje. Mas para celebrar o tempo de hoje, em que a escola vive um excelente momento, com os 70 anos do curso de jornalismo, os 45 anos dos cursos de publicidade e propaganda e o de relações públicas, e os 15 anos do curso de rádio, TV e internet, a nossa escola tem muito a agradecer. A todos os casperianos que passaram pela faculdade nesses 70 anos, deixando a marca da escola em tantas empresas de comunicação e em outras escolas criadas quase que exclusivamente por casperianos, como foi o caso da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A lista dos profissionais formados pela Casper é extensa e de grande brilho. Alguns desses casperianos e casperianas e casperianos ilustram a edição dos 70 anos da revista Casper 21, um especial que vocês levam hoje de recordação. Mas não são apenas eles são uma amostra. Há muitos que vão muito além dessa amostra. Como disse esta manhã, na abertura do 9º Praticom, o casperiano Daniel Bruin: eu saio da Casper, mas a Casper não sai de mim. Convivi com muitos casperianos durante meus anos de trabalho em revistas e em redações. Aprendi com eles. Depois vim para a faculdade para atender a uma exigência da época, a da obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Aqui, de 1976 a 1978, conheci brilhantes professores e incomodei outros tantos. Convivi com colegas que permaneceram em contato por muitos anos. E após quase 30 anos no mercado, voltei para a Casper como professor no ano de 2000. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de comunicação, em especial história do jornalismo. Como professor, conheci muitos professores que serviram de exemplo e de estímulo para ser um professor melhor e mais empenhado. Formei muitos alunos que continuam em comunicação. Alguns mandam mensagens, outros passam para um café. Sugestões, dúvidas, discussões de oportunidade ou novos estudos. Hoje recebi uma mensagem do professor Lahan Mendes de Barros, dizendo que lá em Bauru ele está irmanado com a gente nessa comemoração. Também ele agradecido pelos anos que ele passou aqui na Casper. Penso em todos eles, alunos, colegas, professores, no dia de hoje, e pela oportunidade de poder agradecer a todos eles.
Agradecimento à grande galeria de professores que deixaram aqui sua marca ao longo desses 70 anos. Nomes ilustres, como os que desfilam na página 44 e as seguintes da revista Casper 21, comemorativa desses 70 anos. Não vou repetir aqui aqueles nomes, tantos ilustres. Alguns hoje dão nome a salas, a auditórios, a sala dos professores, a biblioteca. Mas resolvemos fazer uma homenagem simbólica a alguns deles, algum desses docentes que estão aqui representando esse grande coletivo de professores que deixaram sua marca nesses 70 anos de história da Faculdade Casper Libero. Homenagem aos professores que ainda estão participando do dia a dia da escola, aos que saíram da faculdade para outros voos e empreitadas, e finalmente aos que se foram para o lado de lá. Serão nossos espíritos guardadores para nos conservar na caminhada constante da busca pela excelência. Registro também a presença de muitos alunos, sobretudo ex-alunos muito queridos, como a Cíntia Gomes, que falei a ela que a gente teria homenagem aos professores do passado, aos professores do presente e aos futuros professores, e a Cíntia vai ser uma candidata algum dia, né? Eu gostaria muito de falar do Sidney Leite, que está aqui presente. Minha memória vai me trair um pouco, né? Mas do Erivan, que eu vi há pouco, eu não fiz uma lista aqui, né? Mas são professores que estiveram aqui, o Rodney, né? A Roberta. Seria impossível a gente chamar todo mundo aqui para fazer um depoimento, falar. Eu não sei se eu estou esquecendo. Eu convidei a Cristina Giacomo, eu não sei se ela está, né? Ela ia ser eu tive informação de que talvez ela não pudesse vir por motivo de doença. A minha querida Ivonete, eu sinto muito que a Nanami não venha. A Nanami é uma querida, a Ivonete está encarregada de passar a Nanami o meu abraço, o Luiz Alberto, enfim, uma série de professores que deixaram aqui muito do que é o DNA da Casper Libero hoje. A todos eles, um forte abraço de agradecimento e uma grande salva de palmas para todos nós. Nesse momento, então, uma salva de palmas aqui no Teatro Casper Libero, num discurso eloquente, intenso, do professor Dr. Carlos Costa, diretor da Faculdade Casper Libero. Aqui diz que item 2, homenagem. Em seguida, o diretor convida ao palco o primeiro homenageado a receber o certificado de professor secretário emérito, o professor Alípio Rodrigues Linheira, para sua fala de agradecimentos. Então, uma salva de palmas ao Alípio. Ô, Carlos, Fala. eu gostaria de agradecer esta homenagem ao professor Carlos Costa, diretor da faculdade, à diretoria da Fundação, e agradecer também a convivência de todos os professores nesta longa jornada, aos alunos que por aqui passaram e conviveram comigo, e dizer que é uma emoção muito grande estar aqui na presença de todos vocês. Obrigado.
Então, esse diploma está dizendo que, no uso das atribuições legais, de acordo com o artigo 85 do regimento da faculdade, é conferido ao professor Alípio Rodrigues Linheira o título de professor secretário emérito, tendo em vista o ato do Conselho Técnico Administrativo aprovado em 20 de outubro de 2016 e homologado pela congregação em 13 de dezembro de 2016. Alípio, muito obrigado por tudo que você deu para essa faculdade, tá bom? Para prosseguimento das falas, convido o professor doutor Júlio César Barbosa. E agora mais homenagens são realizadas neste momento, Léo Levade. Exatamente, dando sequência aqui ao evento, o diretor da Faculdade Casper Libero chama ao palco nesse instante o ex-coordenador do curso de Relações Públicas, professor doutor Júlio César senhoras Barbosa. E senhores. Vamos ouvir. Está aqui uma honra falar sobre a Casper, é falar sobre a minha própria trajetória. Não posso falar como alguém distante, mas falo como um filho que volta à casa de seus pais cheio de saudade e muito amor no coração. Afinal, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, dizia Renato Russo. Porque no final das contas, o que realmente conta é aquilo que a gente leva no coração, aquilo que a gente traz no coração e aquilo que a gente deixa no coração. Foram sonhos, objetivos e realizações. Em 16 de fevereiro de 1987, há 30 anos atrás, eu entrava pela porta, devidamente matriculado, para encontrar Dalva e Silmar, as primeiras pessoas que eu conhecia aqui dentro. E, é claro, os meus futuros colegas de sala, que comigo estão há 30 anos, numa jornada incrível. Naquela noite, a saudosa professora Helda Barraco Bulota me perguntou o que eu queria depois de formado. Eu sabia o que eu queria, e eu disse para ela, ser professor da Casper Libero. Isso foi uma certeza inabalável. Mas me faltava também mais alguma coisa. Eu queria amar as relações públicas. Eu me formei em relações públicas. E a Casper me deu um segundo presente. Gisele Lorenzetti, que me ensinou a amar a profissão de relações públicas com sua experiência, com a sua atitude, com o seu carinho pela profissão que aprendeu com seu pai. Eu não esqueci, eu me formei, mas eu não esqueci o sonho de ser professor. E eu preciso agradecer a uma pessoa especial, Newton Claret, que me trouxe para essa casa. Em 1994, no dia 5 de agosto, eu comecei a dar aula aqui. É um agradecimento para a eternidade. E abriu-se uma porta gigantesca e vieram outras pessoas comigo. Sérgio Andreucci, Luiz Alberto de Faria, Etel Pereira. Também colegas da mesma e velha sala de aula de 1987, há 30 anos atrás. E aqui eu tive dois grandes presentes. Erasmo de Freitas Nuzzi, que me ensinou tantas coisas, que me deu tanto empurrão e me disse, vai Júlio, faz seu papel. Obrigado, da eternidade, o meu agradecimento, professor Erasmo. Professor Alípio Linheira, sempre presente, sempre do meu lado, também me dizendo, vai Júlio, você vai conseguir as coisas. Estou emocionado, viu gente? Não dá para não ficar emocionado. Estou quase chorando. Em 2002, vieram as realizações e as responsabilidades. Assumi a coordenação de relações públicas. Fazer um projeto 5 estrelas, fazer um projeto vencedor de mais de 150 prêmios nos concursos acadêmicos. E aí eu tive o carinho, a amizade, a cumplicidade de Tânia Baitello, minha querida amiga, também coordenadora e vice-coordenadora, a quem tenho muito carinho hoje. Não posso esquecer os funcionários da fundação e da faculdade, pessoas gentis comigo, que eu não tenho nem como dizer. Vilma, Juninho, Ivone, Ivan, Aldo, Viana e seus técnicos, Daniel, Jairo, Alexandre, Miro, Marcelo Alencar e minha grande amiga do coração, Márcia Firmo, lá do GCE, quem eu tanto amo. Aqui eu plantei um jardim de amizades.
Roberta, Luiz, Sidney, Roberto, Bruno, Rodney, Bruno Rinste, Ceissa, Elce, Ivonete, Tatiana, Marisa, Lira, Genilda, Helena, pessoas que estiveram ao meu lado, professores queridos como Cláudio, como Ivan, Marlene, gente a quem eu devo com muitas coisas e muito saber. E tem a razão de tudo isso, os meus alunos. Foram 18 anos como professor aqui, mais de 2.000 pessoas, turmas amorosas como a de 2000, com quem convivo até hoje. Alunos que se tornaram meus amigos, que me presentearam com o título de paraninfo mais de 12 vezes. Foram muitos Rodrigos Cândidos, Marílias, Sérgios, Julianas, Pedros, Andrés, Carlos, Vânias, Nicoles, Marcelos, Natálias, Brunos, Ágatas, Vivianes, Carlas e Carmens, que rodopiaram comigo e eu os contaminei com a doença de ser professor, de amar ser professor. Essas pessoas têm um significado muito especial na minha vida, porque elas até hoje convivem comigo e me fazem lembrar da Casper Libero e de que eu sou a Casper Libero. Para não dizer que não falei das flores, eu preciso agradecer a minha família, aqui presente, minha irmã Sidneia, que está sempre comigo, a minha mãe, Dona Manu, encorajadora e razão de tudo, a quem eu dedico tudo, porque sempre me disse assim: vai, Júlio, luta, Júlio, e vence. Eu estou muito surpreso e não posso deixar de agradecer ao professor Carlos. Você me fez uma das maiores surpresas da minha vida, me trazendo aqui hoje. Talvez você não tenha noção disso, o quanto isso vale para mim. Para encerrar, gente, ontem à noite eu dei aula numa turma e um aluno me encontrou e disse a seguinte frase: você é o Júlio da Casper? Se for, minha irmã foi sua aluna lá. Ela te mandou um beijo. Eu fiquei atormentado com essa pergunta: você é o Júlio da Casper? E não tem outra resposta. Sim, eu sou e sempre serei o Júlio da Casper. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, não importa o que eu diga, este lugar me deu muito mais do que eu jamais imaginei. Eu vim lá da Bahia, da tribo dos índios Pataxós. Vocês não sabem o que é sair de lá e chegar aqui nesse momento e estar aqui. A Casper me encheu de sonhos, realizações e amor. Então, senhoras e senhores, como não amar a Casper Libero? Nesses 70 anos, eu estou impregnado há 30 anos, completamente feliz por ter vivido lindos momentos da minha história aqui, ao lado de muitos de vocês. Aos meus alunos, aos meus colegas, a Casper Libero, eu só posso dizer muito obrigado. Professor Dr. Júlio César Barbosa, o Júlio da Casper. Fica provado, Leonardo Levati, fica provado, ouvintes da Rádio Gazeta M, que não existe ex-Casper, nem aluno, nem professor, nem coordenador. Existem casperianos para sempre. Para sempre, Regiane. Nesse momento, um abraço caloroso, uma troca ali muito importante, de carinho, de respeito entre o professor doutor Carlos Costa e o ex-coordenador do curso de Relações Públicas, professor doutor Júlio César Barbosa. Que discurso emocionante, Regina. Olha, emocionante, intensa emoção. Quando a gente fala, parece que a gente fala porque trabalha Júlio, na Casper, não porque é. está na Casper, não é. Esses são os testemunhos de que verdadeiramente ninguém é esse. Aqui na Casper ninguém é esse. Exatamente. Todo mundo é Casper para sempre. E o que será que vem aí, hein? Vamos ouvir o Marcelo Henrique, do Centro de Eventos, que já anunciou, acaba de anunciar então, o ex-coordenador de Cultura Geral da Faculdade Casper Libero, o professor Cláudio Arantes. Vamos ouvi-lo, está chegando ao púlpito neste momento, o professor Cláudio Arantes, neste instante, com a mão direita, ele recebe o microfone, é hora de ouvir o seu discurso. O que será que ele vai trazer? Vamos ouvir. Estou tomado de grande emoção
desde o instante em que o senhor diretor, professor Carlos Roberto da Costa, comunicou-me esta inesperada homenagem. A minha gratidão eterna ao professor Carlos Costa por mais este gesto de grande amizade e consideração à minha pessoa. Digo mais porque em outros momentos ele externou outros gestos nessa direção. E é uma honra enorme, imensa, ser homenageado junto com o grande professor Erasmo de Freitas Nuzzi, nosso querido professor Erasmo, nossa bandeira nesta instituição, professora Tereza Vitali, professor Alípio, professor Júlio César Barbosa, professoras Sônia, Etel e Dirce. Dediquei 21 anos, de fevereiro de 1993 a fevereiro de 2014, à Faculdade Casper Libero, e ela conheceu todas as minhas habilidades, as minhas capacidades e os meus defeitos. Fui professor de 2 disciplinas, Teoria Política, que se tornou depois Ciência Política, nos cursos de JO, PP, RP e RTV, e Realidade Socioeconômica e Política Brasileira, nos cursos de PP, RP e JO. Fui chefe de departamento, que depois mudou para coordenador, de Cultura Geral, a coordenadoria transversal, no dizer muito feliz de um colega professor de jornalismo. Fui coordenador por alguns mandatos e vice-coordenador em outros. Fui assessor da diretoria para assuntos discentes, escolhido pelo professor Erasmo Nuzzi e depois pela professora Tereza Vitali. Fui paraninfo e professor homenageado dos formandos de JO, RP e PP em várias oportunidades. Organizei e participei de inúmeros eventos. Recordo-me com carinho das mostras e debates de cinema, das palestras aos vestibulandos, do prêmio de criação meio outdoor no curso de PP, com uma saudação especial à presença do professor Rod nesta oportunidade. Participei de mais de 50 bancas de projetos experimentais ou TCCs do curso de jornalismo e de 5 do curso de rádio e TV. Agitei em 2 Jucas, Avaré, 1999. E recebe aplausos ao fazer menção ao Juca. A ficar nas tendas com os alunos, fiquei com a classe do 3º PP diurno. Até então, os professores que iam ao Juca ficavam em hotéis. O Juca são os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. O Juca de Guaratinguetá, 2008. Fui aluno dos cursos de pós-graduação, do Lato Sensu e do mestrado. Participei de todas as lutas internas e externas da Casper no período. Nunca me omiti, nunca me escondi, sempre exerci o papel de professor e de coordenador que me cabia nessas lutas. Professor Carlos Costa sugeriu-me falar do que mais me marcou. Não sei. O que mais me alegra e emociona ainda hoje é reencontrar ex-alunos, verificar o seu sucesso profissional. Também me orgulho de ter atuado diretamente com a então chefe da biblioteca para instalar a videoteca em 1998.
das muitas histórias das minhas, porque não acho que tenho o direito de contar das dos outros, das muitas minhas histórias, a que lembro como mais surpreendente foi quando, em um segundo jô diurno, uma mãe apareceu para fazer o exame final no lugar da filha. Fui um professor que vivia para suas aulas, que cumpria todos os seus programas, todos os seus horários, não é, professor Alípio? Que resistia muito a ceder as suas classes para finalidades outras. O professor Carlos Costa é testemunha. Como T.S. Eliot, conhecia a todos, todos conheci. Sei dos crepúsculos, das manhãs e das tardes. Medi a minha vida com colherinhas de café. Ainda hoje, quando alguém me fala da faculdade Casper Libero, respondo com versos de outro inglês, William Yeats. Pise devagar. Pise devagar, porque você está pisando nos meus sonhos. Parabéns a toda a comunidade da Casper nos seus 70 anos. Muito obrigado. Discurso do professor Cláudio Arantes, chamado ao palco pelo Carlos Costa, junto à Faculdade Casper Libero. E seguindo todo o protocolo do Casper 70, evento em comemoração aos 70 anos de Faculdade Casper Libero. Neste momento, o professor Carlos Costa, diretor da faculdade, entrega uma homenagem ao Cláudio Arantes, um certificado junto a Cláudio não contou se a mãe Vamos da aluna foi bem na prova. Daqui a 70 anos ele voltará para continuar a história, tá bom? Ela me cercou na portaria e falou: professor, eu estou lhe esperando. Por quê? A minha filha está no Canadá. Ela não imaginou que ia ficar de exame, já tinha comprado a passagem e estava no Canadá. Como é que nós vamos resolver isso? Falei: venha para a classe comigo que eu vou sortear o ponto do exame, os pontos, as questões do exame. Aí eu disse a ela: sua filha está online? E ela disse: creio que sim. Então, sorteadas as questões, levei até a sala de cultura geral. Ela comunicou-se com a filha do Canadá respondeu ao exame, eu imprimi, dei a nota e tudo terminou bem. Passou, claro. Agora completa a história. Todo mundo passava comigo. Tinha que assistir a aula e tinha que ler muitas apostilas, mas passar, todo mundo passava. Aí está o Cláudio Arantes, então, e o Carlos Não é Costa. muito, ortodoxo. Continua. Tá? Fazer uma foto agora, ele mais o professor Cláudio Arantes, junto ao certificado que foi entregue ao professor, em agradecimento ao tempo dedicado e ao trabalho desenvolvido na Casper. Cláudio, nestes 70 anos, com certeza tivemos muitas também professoras compondo o corpo docente. Nesse momento, convido ao palco as professoras doutora Sônia Alves Santos Castino, a professora mestre Etel Xeraíste Pereira e a professora Dirces Caramay da Silva para um breve discurso representando as 3 professoras mais antigas do nosso corpo docente. Aí, as 3, portanto, sendo representadas, tantas mulheres que deram vida à faculdade, representadas e muito bem representadas pelas 3. Hora e vez das mulheres. Senhor diretor, senhor vice-diretor, senhor secretário, colegas funcionários, colegas professores. Não vou demorar tanto, não. Meu discurso não é tão brilhante quanto dos que me antecederam. A Casper, só queria dizer o seguinte: a Casper não é um prédio, é uma construção feita de pessoas fabulosas. Muitas delas eu tenho o prazer de ver e de rever aqui hoje. Eu me sinto muito honrada por trabalhar aqui há 20 anos ao lado de vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Casper. Essa professora doutora Sônia Breitwieser Alves dos Santos Castino realmente fez um discurso curtíssimo, mas eu diria que brilhante. Brilhante, expressivo. Boa tarde e a continua, todos. vamos lá.
Eu queria, professor Carlos, agradecer, né, por ter sido chamada para representar aqui o corpo docente entre os profissionais mais antigos da casa. Foi uma grande honra, né? Fiquei surpresa, como já disse, uma grande honra. Mas não preparei também um discurso, mas queria dizer que me sinto muito à vontade. Eu estou aqui entre colegas, amigos, pessoas muito queridas, entre alunos, ex-alunos e pessoas que realmente fazem parte da nossa história. Temos muita história para contar, cada um que a gente olha e vê, né, assim, que encontra e cumprimenta, vem uma lembrança gostosa desse período. E, enfim, tudo que a gente tem aqui, de fato, é poder agradecer esse momento e estar aqui comemorando ao lado do professor Erasmo e de tantos outros colegas, professores, amigos, enfim. E com a esperança de poder trilhar aí mais um pouco, né, dessa história, fazer parte aí um pouco mais disso tudo, representando os colegas. Muito obrigada a todos. Mais uma professora que se destaca, sendo homenageada, as professoras mais antigas da Faculdade Casper Libero. Etel, Regina. Etel. Professora mestre Etel. Boa tarde a todos, a todas. Dirce Escaramay da Silva. Eu sempre quis ser professora, né? Eu conto essas histórias para os meus alunos todo ano. Quando me perguntavam, quando eu era criança, o que eu queria ser, eu dizia, quero ser professora um dia. E a Casper me possibilitou esse sonho, né, essa minha missão. Há 20 anos estou aqui, né, conheço muitos alunos, ex-alunos, isso é muito bom, ver as carinhas de vocês, ver o desenvolvimento desses alunos durante o ano. Né? Tenho 40 anos de formada e metade deles aqui na Casper. Né? Sinto a faculdade como uma entidade muito acolhedora, que nos traz condições de trabalho. Eu escrevi um monte de coisa, mas estou falando, não dá para ler. E agradeço a todos por estar aqui e ter feito essa carreira bonita que fiz, né, com todos vocês, sempre me acolhendo bastante. Obrigada. Muito bem, então na ordem falaram professora doutora Sônia Alves dos Santos, professora mestra Etel Shiraishi e a professora Dirce Escaramay da Silva. 3 discursos curtos, mas profundamente significativos, sobretudo por trazer as mulheres aqui no púlpito do Casper 70. O que significa, Leonardo Levati, que a Faculdade Casper Libero iguala. Né? Não há diferença de gênero, não há diferença de ninguém para ninguém. E eu acho que isso também faz parte do grande sucesso da Casper Libero. As mulheres, os homens, as pessoas, os alunos, os ex-alunos que se tornaram Casper para sempre e agora elas posam para fotografia exibindo certificados de gratidão pelos serviços prestados à Faculdade Casper Libero. Nós nos juntamos a esses aplausos. Perfeito, Regiane. Convido a todos para acompanhar a exibição de um vídeo institucional produzido especificamente para as comemorações e homenagens dos 70 anos da faculdade. Nossa, são 70 anos. Não parece, eu sei. Procuro me manter atualizada sempre, lógico. Mas olha, eu já vi a comunicação mudar, se reinventar tanto durante a história. Quando Casper Libero morreu, ele deixou um famoso testamento que direcionava todos os seus bens à construção de uma fundação que atendesse a 3 grandes finalidades: patriótica, cultural e jornalística. A finalidade cultural deixava claro que fosse criada e mantida uma escola de jornalistas. A intenção era formar profissionais capacitados a fazer uma atividade mais refinada, intelectual. A tarefa de organizar a escola coube ao literato e amigo de Casper, João Batista de Souza Filho, que não perdeu tempo. Lembro como se fosse ontem, vários intelectuais e professores importantes se reunindo naquele evento no Palácio da Imprensa, minha primeira casa lá na Rua da Conceição. 3 anos depois disso, em abril de 1950, os meus primeiros filhos já se graduavam e deixavam o meu colo. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive meu endereço. Em 67, vim morar aqui na Paulista, onde continuo até hoje. Entre todas essas mudanças, uma merece destaque:
há 45 anos, eu passei a me dedicar a 2 novas áreas do saber. E me apaixonei completamente por elas e pelos meus novos alunos. Mas, é claro, eu precisei de muita ajuda. Ajuda de grandes nomes que desenharam esse novo caminho. E como esquecer dos caçulas? Há 15 anos, eu começava a criação deles, tão diferentes dos seus irmãos. A cada ano que passa, é maior a minha vontade de me reinventar, evoluir, aprender e, claro, ensinar. É mais que dedicação e responsabilidade. É ter um sentimento que eu, Faculdade Casper Libero, sempre tive e tenho certeza que nunca vou deixar de ter. Paixão por comunicação. E você percebeu pelo tom, né, Regiane, que ela é a Casper, né? Ela assume esse posto no vídeo. Neste desafio de aprender e ensinar em 70 anos de trajetória, convido ao palco o professor e ex-diretor da instituição, professor Erasmo de Freitas Nuzzi, para breves palavras. Professor Erasmo de Freitas Nuzzi, um patrimônio da educação do país, um dos maiores nomes da história da Faculdade Casper Libero, vai forte, convicto, como sempre, na cadeira de rodas que apenas facilita a locomoção, não limita, e recebe nesse instante o microfone para que ele possa proferir as suas palavras. Vem emoção por aí, Regiane. 98 anos de inteligência, sensibilidade e doação. A todos. Se tivesse que dizer algo sobre esta reunião, eu diria, é um reencontro dos que já vem há anos nesta casa, dos que já foram, dos que chegaram e dos que estão. Quero agradecer as palavras de carinho ditas a meu respeito pelos, vou chamá-los assim, oradores que me antecederam. E dizer o que neste reencontro pretendo, dada a minha velhice, somente 98 anos, contar algo, se me permitirem. Vou começar. Há 80 anos, um garoto de 14 anos desembarcava na Estação da Luz, vindo do município de Guaranésia, em Minas Gerais. Trazia como intenção duas coisas fundamentais: trabalhar e estudar. O menino de 14 anos agora é um velho de 98, aqui sentado. Como foi o meu encontro com a Gazeta e a faculdade? Numa certa tarde de 1046, o secretário de redação do jornal A Gazeta me chamou e disse: Nuzzi, você quer trabalhar na Gazeta? Quem poderia recusar convite tão tentador? Minha resposta: claro! E o que é preciso fazer, Américo? Disse, bom, semana que vem vai iniciar as atividades, ou vão iniciar, do Centro de Debates de Assuntos Econômicos Casper Libero. Você, como taquígrafo e repórter, está convidado e contratado para
anotar e redigir as teses apresentadas e as discussões que se seguirem a esta apresentação. Foi assim o meu começo na casa de Casper Líbero. E não houve mais separação de taquígrafo redator do Centro de Debates. Passei a ser aluno do curso de jornalismo, ainda que, como jornalista, eu já tivesse carteira assinada e registrada. Acendeu-me na cabeça uma chama. É melhor ter um curso de nível superior. E lá fui eu para o curso de jornalismo, que se iniciou com uma aula na sala de debates da Casper, uma casa na rua Brigadeiro Tobias, e em seguida todo o 8º andar do prédio ao lado da Gazeta. Fui um aluno como todos os outros, com uma diferença: taquografar as aulas, ia para casa, datilografava e distribuía cópia para os meus colegas. Ao final de 3 anos do curso, a história não é longa não, vai ser curta. Tivemos a festa de formatura. Licença para trocar o calção. Espero que o som de minha voz tenha melhorado. Afinal, o vovô sempre tem a condescendência dos netos. Aqui só tem uma neta. Ao final dos 3 anos, na festa de formatura, as alunas haviam convidado para Paranifo o príncipe da Casa Real do Brasil, que não existe. E foi anunciado, fulano de tal, o meu nome, primeiro aluno, prêmio, uma estada na Universidade Prodel de Roma para fazer um estágio. Essa bolsa oferecida pela família Jafé. O nome, deu o meu nome. Fiquei emocionadíssimo. Vocês podem imaginar por quê. E embarquei, semanas depois, para a Itália. E me inscrevi na secretaria da Universidade Prodel, com quase 3.000 alunos, 60% moças lindas, 40% marmanjos, como eu. Subitamente, houve no Brasil uma reviravolta nas finanças, e a nossa moeda, já tão desvalorizada, ainda se desvalorizou mais. Para comprar o dólar, era preciso um monte de notinhas do Brasil. Voltei para o Brasil, apresentei-me ao Dr. Luiz Silveira, diretor do curso de jornalismo, conversamos uma meia hora, e ao passo que ia se encerrando a conversa, ele me disse: Nuzzi, você foi o primeiro aluno porque taquigrafava todas as aulas. É uma matéria que é útil aos jornalistas. Você vai ser professor de taquigrafia no curso de jornalismo a partir do ano que vem. Estávamos em novembro. Foi uma surpresa agradável e, ao mesmo tempo, tive um certo receio de afrontar o que me esperava. Chegou o começo do ano, apresentei meus alunos, uns riram, outros ficaram sérios, mas toda a classe atenta. Logo um ano depois, o diretor me chamou de novo. Acaba de ser instituído pelo Conselho Federal de Educação a série de normas sobre o ensino superior. Uma delas sobre jornalismo, que passa a ser ensino de comunicação social.
há uma disciplina que eu quero que você tome conta. Jornalismo comparado. Aceitei a nova tarefa. E assim foi indo até que um dia eu, sem querer saber, vi uma turma cochichando. Fui ver o que era. Eles disseram, é uma surpresa. Candidataram-me. Ou me candidataram. A diretor da faculdade. Houve eleição. Um detalhe, os dois candidatos a diretor éramos eu, se trocar o Erasmo, e o Antônio de Lourenço Neto. Os dois nascidos em Guaranésia, disputando o lugar de diretor. Ganhei por um voto. Um voto. Naquele tempo, o curso estava em 6 salas de aula no fundo do prédio, lá embaixo do 5º andar. 6 salas de aula, a secretaria e diretoria. Pensei, a minha tarefa é fazer a faculdade, o curso crescer. Sem querer eu falei faculdade, era curso. E tomar conta de todo esse andar. Foi iniciada a tarefa. Reiniciada quando fui reeleito diretor. O curso de jornalismo avançou e ocupou todo o 5º andar. Não era mais curso de jornalismo. O Conselho Federal de Educação havia baixado normas para regulamentar os cursos. Era curso de comunicação social e aí então foi mudado o nome. Continuei no cargo de diretor, fiquei um mandato separado. No fim quase desse mandato, o diretor de então, Amauri, me chamou e disse, Nuzzi, vamos fazer 50 anos o ano que vem. Eu quero que você escreva alguma coisa sobre isto. Eu escrevi a história da Faculdade Casper Libero, que é o volume que eu tenho em mãos. Hoje, 20 anos depois, eis-me de novo à frente de um seleto auditório, como costumam dizer os oradores quando a assistência é pequena e o desejo de agradá-las é grande. Fiquei emocionado com aquele tratamento e a recepção do livro, cuja edição se esgotou. Mais tarde, houve uma reedição, que é a que está nas minhas mãos. Então, me pergunto, o que eu teria feito de diferente para merecer as elogiosas referências feitas há pouco pelos oradores e aos quais eu agradeço? Aparentemente nada, aparentemente tudo. Um gesto de amizade que eu tenho para com eles e para com a assistência. Muito obrigado a todos e que Deus nos ajude a vencer. E a mim, sobretudo, com 98 anos, sentado numa cadeira de rodas, quando gostaria de estar saltitante aqui por este espaço. Muito obrigado mais uma vez pelas referências e não sei mais o que dizer, senão pedir que me perdoem a maneira com que respondi a essas pessoas. E agora ao gesto carinhoso de minha esposa, Neide, vindo aqui no plenário me dar um beijo. Que esse beijo represente todos vocês. Tão carinhosamente ela me trata, agora, antes, sempre e por o resto da nossa vida. Muito obrigado a todos. Que incrível. Aplausos de pé. Em pé. Os aplausos em pé e com toda a justiça, Regiane. Que discurso é esse? Que raridade, que preciosidade é esse homem? Olha, homem raríssimo, dificílimo de encontrar, mas a prova de que ainda existe.
a prova de que ainda temos e podemos acreditar que ele sirva de exemplo a outros, a todos que com ele estão convivendo desde ontem, né? Risos, lágrimas, emoção desde ontem, hoje na sequência o professor Alípio, e que eles sirvam de exemplo para todos os que o conhecem e sabem do que ele é capaz. Dignidade, sensibilidade, o professor inteligência Erasmo está e amor. ficando mal acostumado com as seletas Carlos plateias Costa agora que o dando um ovacionam retorno, fazendo um balanço do que foi esse histórico discurso. Como o Erasmo já tinha o título de professor emérito e a gente não iria repetir o título, ele está recebendo hoje também por um ato do artigo 85 do Regimento Interno da Faculdade Casper Libero, num ato que o Conselho Técnico Administrativo aprovou no dia 20 de outubro de 2016 e que foi homologado pela congregação no dia 13 de dezembro. Ele recebe o seleto título de professor diretor emérito. Professor diretor emérito passa a ser então o professor Erasmo de Freitas Luz, e eu ouço aplausos aqui na cabine da Regiane e de todo o Teatro Casper Libero. Que momento, Rê! Senhores, meus amigos, é com emoção que recebo das mãos do diretor da faculdade esta nova homenagem de repetir os títulos que não quis mencionar, de professor de notório saber e professor emérito. Não sei o que dizer para tanta honra para alguém que sempre quis fazer o que o seu coração lhe ditava: servir bem, tratar bem e ser o melhor possível. Tentei, se fiz e me agraciaram com esses títulos, é que teve algum mérito, mas de toda maneira eu me julgo não merecedor de tanta honra, mas muito obrigado por elas. Merece muito. É que, como todos os gigantes, o professor Erasmo de Freitas Luz é humilde, é simples e generoso. O Luiz Mauro, que está presente, teve a honra de dar sequência ao curso de comunicação comparada. Parabéns, Luiz. Fazendo menção ao professor Luiz Mauro, por grandes feitos que ele também conduziu, um dos que comparecem aqui ao Teatro Casper Libero na plateia. Convido ao palco o professor Wellington Andrade para uma homenagem póstuma à ex-professora e diretora Tereza Cristina Vitali. É um momento de bastante emoção e um dos momentos mais delicados, sensíveis deste Casper 70, o professor Wellington Andrade, braço direito da ex-diretora, professora Tereza Cristina Vitali, certamente preparou palavras à altura da grandeza que ela teve na gestão. Boa tarde a todos. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Impossível falar da ausência de uma grande amiga e companheira de trabalho, sem sentir de fato a tristeza que a famosa estrofe do soneto de Camões evoca. Não desprezes a morte, dá-lhe boa acolhida, como a uma das coisas que a natureza quer. Entretanto, é preciso ser sábio, como ensinam as meditações de Marco Aurélio, para entender que a morte é um fenômeno natural, posto que única e exclusivamente da competência da natureza. E para tirar da morte sua maior vantagem sobre nós, tomemos um caminho inteiramente contrário ao comum. Vamos tirar dela a estranheza, vamos praticá-la, vamos nos acostumar com ela. Não vamos ter na cabeça nenhuma outra coisa com mais frequência do que a morte. É preciso aprender com os ensaios de Montaigne a encarar com serenidade a indesejada das gentes, até o ponto em que ela se torne uma amiga distante, mas de cuja existência não descuidamos, uma companheira inescapável de todos, uma amante platônica com quem fazemos amor uma primeira e derradeira vez. A morte é o véu que os que vivem chamam vida. Adormecem
e ele é levantado. E eis que então, com esses versos do poeta inglês Percy Shelley, a morte se reverte, inverte o ponto de vista com o qual olhamos e subverte o senso comum que nos faz tanto temê-la. Minha morte nasceu quando eu vivi, despertou, balbuciou, cresceu comigo, e dançamos de roda ao luar, amigo, na pequenina rua em que vivi. Lembremos-nos dos companheiros queridos que já não estão mais aqui, como nossos companheiros de dança, como quer o Mário Quintana, de A Rua dos Cataventos. E dialoguemos também, repletos de alegria e vivacidade, com os mortos que um dia seremos, flagrados na inspiradíssima Silepse concebida por Cassiano Ricardo. Um dia conversarei com os meus mortos e de todos os que morri, os muitos eus que eu fui, reunidos, inquietos, sôfregos, cada qual com o meu rosto na mão, me contarão a minha história. Professora Tereza Cristina Vitali, foi um grande prazer e uma grande honra trabalhar a seu lado por 8 afetuosos e delicados anos e ter feito parte tanto de sua história pessoal como de sua trajetória profissional. Como é igualmente prazeroso saber que nós dois fizemos parte também juntos de um pouco mais de 10% da história da Faculdade Casper Libero. Muito obrigado a todos. Para encerramento da cerimônia, convido o vice-diretor, professor doutor Antônio Roberto Chiacri Filho. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu me senti muito honrado e quero agradecer ao professor Carlos de poder ter entregue os certificados para as 3 meninas que representam, né, as mulheres da nossa instituição. Me deixou muito, muito feliz mesmo. E agora, depois de uma cerimônia tão significativa como esta, com o professor Carlos, tendo o professor Carlos conduzindo com toda a maestria, com as justas e merecidas homenagens aos grandes nomes que ajudaram a construir tudo isso que somos hoje, depois das palavras tão lindas e singelas de nossos homenageados, depois da homenagem póstuma à professora, nossa querida professora Tereza Vitali, o que resta a dizer é que nada se constrói sem carinho, sem gana, sem labuta forte, sem ética, sem amor e sem doçura. Nós, da Faculdade Casper Libero, temos a missão de seguirmos nesse trabalho, de buscar cada vez mais incrementar nossas ações dentro dessa ética, da boa gestão e com um espírito de compreensão e tolerância. Que possamos, com nossa competência na área de educação, ajudar a reconstruir um país mais digno, mais justo e mais igual. E antes mesmo de encerrarmos essa cerimônia, gostaria aqui de deixar nossos agradecimentos a toda a Fundação Casper Libero, todas as equipes envolvidas na realização desse evento e na construção desse evento, ao Centro de Eventos, e desejar a todas e todos que fazem parte da família Faculdade Casper Libero, porque todos e todas que estão aqui hoje fazem parte dessa família Casper Libero, que nós possamos ter caminhos promissores, que nós possamos ajudar, ou que nós possamos deixar mais claro para a nossa juventude que ainda vale a pena mesmo. Muito obrigado a todos e tenhamos uma ótima noite. Discurso de Roberto Chiacri, vice-diretor da Faculdade Casper Libero, dando o ponto final, o encerramento, não antes de Carlos Costa, diretor da Casper, que reassume o púlpito. O professor Erasmo me pede para dar um recado. Eu darei o recado. Mas antes eu queria fazer uma consideração que eu falei no início, né?
desse cuidado que a gente tem, ou que a gente tem que ter, da humildade. Nós não somos os únicos, não somos os melhores do mundo, né? Isso daqui é um trabalho onde muitos professores que estão aqui, né, que não estão aqui, alguns que já foram, né, deram esforço, suor para a construção da faculdade, né? Eu estava vendo agora, esse logotipo aqui começou a ser desenhado no ano passado por uma iniciativa do Roberto. Então, não é que as coisas acontecem porque alguém fez, é um coletivo que faz. Então, quando eu vejo que o agro é pop, a Globo, somos digital, somos HD, eu fico com uma certa preocupação, né? Nós somos um grupo que unido faz muita coisa. A mensagem do Erasmo é que nós somos o maior grupo educacional na área de comunicação da América Latina, e isso ele tem como certo e comprovado. Uma salva de palmas para o maior grupo de formação na área de comunicação e para todos nós e para o Erasmo. Salva de palmas merecidas, justas, a salva de palmas é absolutamente justa diante de tudo que foi colocado. Marcelo Henrique, do Centro de Eventos, ainda tem um recado. Em nome da Faculdade Casper Libero e da Fundação Casper Libero, agradeço a presença de todos os professores, alunos, egressos, profissionais, funcionários, parceiros e admiradores dessa marca, que principalmente dedicou esta tarde de 9 de maio de 2017 para celebrar os 70 anos da Faculdade Casper Libero. Obrigado. Aí está, com muitos aplausos, o final da cerimônia. Regiane Ritter, nossa, falta fôlego aqui, que loucura, quanta coisa importante, significativa, expressiva, única, que a gente conseguiu viver, e eu espero ter conseguido também junto a você proporcionar ao ouvinte da Rádio Gazeta AM estar nesse ambiente, estar no Teatro Casper Libero, em cujo palco agora vão se formando ali, ou vai se formando um conjunto expressivo de vários professores homenageados no centro, o professor Dr. Carlos Costa, diretor da faculdade, para uma foto que já é histórica, Regiane. Com certeza, nós falamos pouco, mas dissemos tudo o que sentíamos. Esta não seria uma transmissão apenas clássica, fina, narrativa. Nós temos de externar o que sentimos com a presença destes professores em cada discurso, que eu não chamaria de discurso, eu chamaria de depoimento, uma emoção diferente, uma visão que se amplia, um sentimento que cresce, que se agiganta, e o nosso orgulho cresce junto. Eu insisto em dizer que considero, e sei que a Faculdade Casper Libero a melhor do Brasil, a melhor da América Latina, estando, portanto, entre as melhores do mundo. Não tem como negar. Neste momento, a humildade desaparece por completo. É com muita humildade que eu digo isso, porque não faço parte do corpo docente, porque faço parte da Faculdade Casper Libero na Rádio Gazeta AM. A Rádio Gazeta AM, aliás, a única faculdade do Brasil, acho que do mundo, que tem uma emissora de rádio completa, com técnicos, com Robertinho Vilela, com Agnoel Santiago Popó, com o Júnior, com o Marcelo Fernandes, com o Márcio de Paula na discoteca, que é a maior da América Latina, a mais completa, que reúne profissionais de muito gabarito, portanto, ela é a melhor. E viver este momento me fez extremamente feliz, e vai continuar fazendo, porque às 8 da noite teremos mais um evento comemorativo aos 70 anos da Casper, inclusive pelo Face, e aí vamos estar mostrando nossa cara lacrimosa de felicidade. Léo Levati, obrigada. Obrigado você, Regiane Ritter. É claro que todos nós vivemos aqui um momento único, fantástico, singular, mas a razão disso tudo é você ouvinte, que nos acompanha pelo AM890, pelo GazetaM.com, você que nos dá o ar da graça, literalmente, através das ondas sonoras, e nos proporciona tamanho carinho
prestigiando a nossa programação, prestigiando o Casper 70. São 70 anos de história. Maio é o mês de comemoração. E serão 140, serão 200, serão 500, 1000, se houver, como há, paixão nos olhos de tantos e tantas casperianas, de tanta gente boa, boa gente, que quer fazer mais, melhor e para sempre. A Casper merece o evento que teve, um evento à altura de sua grandeza. Regiane Ritter, muito obrigado. É um prazer e eu considero uma página histórica essa que a Rádio Gazeta AM está preenchendo hoje. Por diversas vezes nós nos emocionamos aqui na cabine. Desde ontem, né, Regiane? Com a programação especial, a conversa no Revista Geral com o professor Erasmo de Freitas Nuzzi, hoje com o Alípio Limeira. E é óbvio que essa emoção nos toma conta, porque nós nos contagiamos com esse arrepio que vem doce, e vem por baixo e sobe, e é intenso, justamente porque nós sabemos do quanto essas pessoas se entregaram e se entregam pela instituição. Foi muito legal estar aqui, que honra, que prazer, e é como a Regiane, inteligente e sensitiva que é, deixou registrado. Nós voltamos a partir das 8 da noite na Rádio Gazeta AM. Estaremos falando mais uma vez direto do Teatro Casper Libero para o segundo tempo dessa história, quando nós então teremos o Prêmio Casper. Os alunos, razão de ser de uma faculdade, ainda mais da Casper, eles serão homenageados. Os melhores trabalhos de conclusão de curso serão homenageados em várias categorias por aqui. Vale a pena você ficar ligado. Às 8 da noite nós estaremos ao vivo aqui na Rádio Gazeta AM, Regiane Ritter e eu. E às 7h30, dá uma espiadinha também lá no Facebook da Casper Libero, porque a gente abre meia hora mais cedo com imagem, e às 8 você será o nosso convidado especial, o amigo ouvinte. Regiane, muito obrigado pelo carinho de sempre, por tudo, por tanto. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Eu parabenizo o Leonardo Levati por essa iniciativa, por essa produção, por essa correria, por esse momento de intensa criatividade, de muita emoção, em que o profissionalismo imperou. O profissionalismo esteve mais forte. Ontem nós vimos as lágrimas do Leonardo Levati, e eu não me contive, chorei com o professor Erasmo Nuzzi. Hoje chorei com o professor Eduardo, Dr. Júlio César Barbosa, que chorou aqui, que deixou claro que a Casper é a vida dele, embora ele já não esteja aqui. Depois chorou o Wellington ao citar a Tereza Cristina Vitali, que evidentemente deve estar num plano bem superior ao nosso, onde não existe a doença, não existe a dor, não existe a competitividade, às vezes racional e às vezes irracional. Então, nós vamos continuar juntos a partir das 7h30 da noite. Você me adianta que entraremos mais cedo e vamos continuar vivendo momentos de intensa emoção e tentando passar o cunho jornalístico de tudo isso com a dignidade de sempre, mas sem conseguir evitar o que vem acontecendo desde ontem. O aniversário da Casper, que se funde ao meu. Eu fiz 70 antes da Casper. No mesmo ano, nós fazemos 70 anos juntas. Estaremos juntas, eu acho que até o fim, até onde pernas houver, voz existir e cabeça funcionar. Obrigada, Léo Levati. Obrigada, ouvinte da Rádio Gazeta. Convidamos os internautas a partir das 7h30. Estaremos de volta porque não podemos ficar fora desse momento lindo, esse momento histórico. São muitas emoções, diria o Roberto Carlos. E são mesmo. Muito obrigado a todos, a equipe técnica, a todos que nos ajudaram aqui em produção, conteúdo. Valeu mesmo, de coração. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fique na Gazeta. Faculdade Casper Libero, 70 anos de história.